Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quem achou diz amém? Achou? Diz amém. Eu vou orar, fazer a minha oração. Soberano Deus, amantíssimo e eterno Pai, eu me coloco diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. Eu me diminuo e faço aquela oração, declaro aquela palavra que João Batista, o primo de Jesus, declarou ao saber que Jesus estava ganhando mais biscoito nas mídias sociais da época, mais likes, estava sendo mais visualizado, e ele declarou que ele cresça e eu diminua. Então, Senhor, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, me usa, Espírito Santo, e que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporânea e serôdia do louvor, e que ela dê fruta 30, 60, 100 por um, e que o inimigo não possa roubar a palavra que semeada, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: eu vou receber a palavra em mim enxertada, e ela vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. E o inimigo não vai conseguir roubar a palavra que Deus está semeando no meu coração no dia de hoje. Amém? Efésios 6, a partir do 10, diz assim: a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-nos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Eu estava me lembrando, eu falo isso sem nenhuma demagogia ou falsa modéstia. A apóstola ontem estava comigo, a gente estava ali na sala, lá na nossa casa, né? Apartamento, mas é casa, nosso lar. E eu recebi a ligação de um pastor lá de como que é o nome? Ituiutaba? Indatuba, para que eu fosse lá ministrar. E assim, nós somos apostólicos, né? Eles são pentecostais, mas eu ministro. Nós somos um reino só. Mas era para eu ministrar no sábado agora. E eu não senti paz para ir. Eu tive que pedir para ele orar para Deus preparar um outro pregador, porque não tive direção de Deus para ele. E por que eu estou contando esse testemunho? Porque a gente não pode, como igreja, a gente não pode fazer a obra de Deus sem Deus. A gente não pode entrar numa batalha sem que Deus dê o aval, porque Ele é o nosso general. E caso a gente não entenda, não saiba disso, tudo que a gente faz na igreja gera ódio no inferno. Ele odeia a gente. Se você pega um copo d'água para um irmão na igreja, o diabo te odeia. Se você vai à igreja, o diabo te odeia.
Se você abre a igreja, o diabo te odeia. Se você louva, o diabo te odeia. Se você dá uma saudação, o diabo te odeia. Se você ministra sobre a oferta, o diabo te odeia. Se você fala de Jesus para alguém, o diabo se enfurece contra você. Ele odeia a igreja, gente. E a gente, muitas vezes, nós como igreja, a gente tem que entender que como exército, Deus nos deu, Ele nos muniu, nos municiou de todas as armas que nós precisamos. Mas nós temos que entender que nós precisamos de uma ordem, de uma voz de comando. Nós precisamos saber que tipo de soldado nós somos, para que luta que nós devemos entrar, obreira Cira. E tem uma das, se a gente for levar isso para a vida, para o dia a dia, a gente tem que entender, né? E Deus teve que me fazer entender isso. Nem sempre a gente tem guerras, tem batalhas que a gente não deve comprar. Eu estava me lembrando, para eu entrar aqui no texto, naquilo que Deus nos deu, eu estava me lembrando, eu estava conversando com o apóstolo, eu estava falando para ela que para ela entender que tem pessoas que chegam e falam: apóstolo, ore por fulano. Eu falo: não vou orar. E por que eu não vou orar? Porque eu orei e Deus falou para eu não orar. Não no caso da Raíssa, nós estamos orando pela Raíssa. Amém? Raíssa. Ela faleceu. Hã? Ela faleceu. Faleceu, não sabe. Mas nós oramos por ela. Foi feita a vontade de Deus. Amém? Mas nós oramos porque Deus deu paz. Orarmos por ela. Orais porque nós oramos. Amém? Eu sei que de uma coisa eu sei, Deus não operou. Nós podemos não ter visto, mas Deus operou, porque Deus orou. Amém? Então, só que tem eu estava falando para o apóstolo, tem pessoas que Deus fala assim: não ore por ela. E aí você não vai entender, vai ficar, mas como igreja, por que nós não podemos orar por essa pessoa? Por que eu não posso orar por essa pessoa? Porque o general falou que não. Há alguns anos atrás, eu era novo na fé, assim, novo convertido, mas eu era novo na batalha, como pastor. E a gente não nasce pronto, não, gente. A gente vai aprendendo. Ninguém nasce pronto. E chegou uma menina lá, não sei se eu já contei esse testemunho, porque ele me marcou. Chegou uma menina lá em casa e falou assim: olha, vem comigo, que um demônio pegou meu namorado desde ontem. Ele está nu, berrando, quebrando tudo. E o demônio falou na boca dele: o único homem que é capaz de tirar ele de lá é o Senhor. Aí eu peguei na hora, vesti minha roupa de pastor, peguei a Bíblia, peguei o óleo ungido e fui para lá. Antes disso, por causa do meu chamado, que é de expulsar demônio, que é de libertação, você sabe quanto tempo eu levo para expulsar o demônio de alguém em nome de Jesus? 3 segundos. Eu falo para ele, Marcos 16, 17. Jesus disse: meu nome expulsava o demônio. Sai daí, ele sai. Eu uso a palavra. Só que nesse dia eu fiquei 3 horas lutando com esse demônio. Quanto tempo? 3 horas. 3 horas. E o demônio não saía. Ele entrava na madrugada e o demônio: eu não vou embora. Aí saía um, entrava outro: eu não vou embora. A gente não sai daqui hoje. E eu, sem conversa, vai embora. Eu não vou embora. Depois de 3 horas, teve uma hora lá que eu ajoelhei. E para completar, teve uma irmãzinha que começou. Não é hora para isso. Ela começou, pegou a água e começou a louvar, louvou da água para o demônio. Eu falei: irmãzinha, pelo amor de Deus, agora não é hora de louvar, agora é hora de orar para expulsar, não é hora de louvor agora. E ela me atrapalhando. E aí o demônio lá, 3 horas, e aí chegou uma hora que eu falei: Deus, tem misericórdia, esse negócio tem que sair desse menino. E aí, depois de 3 horas, o demônio foi embora. Ele vestiu a roupa e foi lá, tomou banho, sentou, comeu, semblante mudado, e eu fui embora para a casa que eu morava na época. E a partir daquele dia entrou em mim uma angústia de morte, Pedro. Eu fiquei. Alguém já sentiu uma angústia de morte, uma angústia de aperto? Nada te dá alegria. Parece que você já sentiu? Terrível. E eu orava, e eu pedia para Deus, eu falava: Deus, se eu pequei, me perdoa.
nada, não tinha solução. Até que um dia eu resolvi encarar Deus, no bom sentido. Cheguei um dia no monte e falei: Deus, eu não vou descer daqui do jeito que eu subi. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu peguei. Deus falou: não. Eu ofendi tua santidade. Deus falou: não. Eu falei: então por que eu estou assim? Porque eu sei que é espiritual. Deus falou assim: você me desobedeceu. Eu falei: quando foi isso? Porque na minha mente limitada, isso libertar alguém de um demônio que está fazendo ela comer vidro, quebrar todos os móveis, se cortar, não é bênção. Não é isso que a igreja tem que fazer? Só que eu estava errado. Deus falou comigo assim: você me desobedeceu. Aí eu falei: mas quando é que foi isso, Senhor? Você obedeceu um demônio. Eu falei: o quê? Ele falou: você me desobedeceu. Olha para aí, Jéssica. Ele falou: você me desobedeceu e obedeceu um demônio. Eu falei: opa, quando é que foi isso? Ele falou: lembra quando aquela menina foi lá me chamar? Você lembra da frase que ela falou? Você não vigiou, você não teve discernimento, você não parou e me perguntou. Você foi direto na palavra do demônio. E aí Deus me fez entender. A menina chegou e falou comigo: apóstolo, meu namorado está terrivelmente endemoniado. E o demônio falou na boca dele que o único homem capaz de tirar ele de lá é o Senhor. E aí foi meu erro. Deixa eu falar um negócio para você. O mundo espiritual não perdoa. Chama, meu querido. O mundo espiritual não perdoa erro. Se errou, imediatamente abre brecha. O que eu abri na minha vida? A brecha. E aí, o que aconteceu? Para me curar, para me ensinar, Deus permitiu aquela angústia que durou praticamente uns 8 meses. Até que eu, depois de um jejum, oração, até que Deus teve misericórdia, me revelou, eu pude me consertar diante de Deus e pude naquele momento pedir perdão e ser restaurado. E aí, olha que interessante. Sabe o que o demônio fez comigo? Ele abriu uma brecha na minha armadura. Você sabia que a armadura de Efésios é real? Hoje é sexta de libertação, hoje é sexta forte. Eu vou falar para vocês coisas que talvez vocês nem acreditem, ou nem ouviram. Você sabia que a armadura de Efésios 6, no mundo espiritual, ela é real e ela é palpável? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, no mundo espiritual ela é real. E deixa eu falar um negócio para você: pasme você, mas quando você aceita Jesus, você não tem armadura, você recebe um manto. Porque se você for estudar a história medieval, os cavaleiros, eles não usavam armadura só, eles usavam um tipo de manto debaixo da armadura. Para quê? Para não machucar o corpo. Então, quando você, eu estou comparando o físico com o espiritual, quando você aceita Jesus, você não ganha armadura. A armadura é uma conquista. E olha que interessante, eu me lembro disso. Se eu já cheguei a falar esse testemunho para vocês, eu vou falar de novo, porque ele é pertinente. Eu vinha, na época eu morava em São Paulo, e um obreiro, ele me chamou para vir no Monte Sambor. E ele não era obreiro do meu ministério, ele era um obreiro de outro ministério que gostava muito de andar comigo. E ele veio, nós viemos no Monte Sambor, e ele não tinha acesso, ele não tinha entendimento, porque ele tinha vindo da cristã do Brasil, e agora ele estava na Igreja Mundial. E ele não tinha acesso à batalha espiritual, ele estava querendo entender, ele estava querendo saber como que era. E a gente estava indo embora depois de ter orado no Monte Sambor, e ele virou para mim e falou assim: apóstolo, eu não acredito em batalha espiritual. Eu falei: que engraçado, né? Engraçado é que está na Bíblia. Aí ele falou assim: apóstolo, eu também não acredito em hierarquia bíblica. Eu
Eu falei, como é que é? Ele falou, não acredito na questão do apóstolo, bispo, pastor, obreiro. Para mim isso é tudo coisa de homem. Eu falei, mas como que é de homem está na Bíblia? Ele falou, não, eu não obedeço a ninguém, eu só obedeço a Jesus, só Jesus é o meu general, eu só obedeço a Ele. Eu falei, coitado, você está intrinsecamente enganado, você está ouvindo a voz do inimigo, porque é bíblico, a batalha espiritual é bíblica, e a armadura de Deus é bíblica, e a hierarquia é bíblica. Aí ele perguntou assim, eu não acredito em armadura. Aí eu falei assim, você não acredita? Ele falou, não. Eu falei, mas eu tenho uma armadura de Deus, visto ela para lutar, e a minha já foi trocada 4 vezes. Ele falou assim, mas eu não acredito, eu nunca vi, não acredito. Eu falei, mas está na Bíblia, em Efésios. Ele falou, mas eu não acredito. Eu falei, amém, um crente incrédulo, amém. E nisso, vocês lembram, na época que o Genequine estava, não sei se era no Beneficência ou era no Sírio, eu acho que era no Sírio, que ele estava com câncer, que ele estava internado em São Paulo, alguém lembra? Então, naquela época, eu fui chamado para orar por um garotinho chamado João, que estava internado lá no Sírio, lá onde o Genequine estava, não lembro agora, me perdoe, amém? Ele estava num desses hospitais, não era no Albert Einstein. Então, aí eu sei que a Globo estava lá, tinha lá um aparato lá de câmeras, e eu fui com ele para orar pelo João, que estava na ala infantil. Foi quando eu vi a diferença entre o hospital público e o hospital do naipe desse. Eu fiquei assim de boca aberta. Eu falei, olha, que disparidade. Mas eu entrei lá para orar pelo João. O João era um menininho de 5 anos que estava doente, os pais pediram para orar. Eu fui, e quando eu entrei com ele, para entrar no quarto do João, ou de qualquer enfermo lá, você tem que colocar touca, tem que colocar máscara, e nem era para anos atrás. Você tem que colocar luva, Jéssica, tem que colocar aquele avental, né? Só que o avental era partido atrás e tinha uma corda para amarrar, um cordãozinho, e ele colocou os dele e eu ajudei. Ele fui lá atrás dele, amarrei o avental dele, né? Amarrei certinho. Aí ele veio amarrar o meu. Na hora que ele veio amarrar o meu avental, lembre-se que eu discuti com ele no carro, discuti a palavra, não falei nada para ele. Não falei nada, só falei para ele que era Bíblia. E ele começou a amarrar a minha fitinha nas costas do avental, para a gente ir no quarto do João para ungir, orar pelo João. E ele começou, Pedro, a chorar. Ele começou a chorar. Eu falei, mas o que aconteceu? Será que ele viu alguma coisa aí, né, nas minhas costas aí? Será que alguma coisa estranha? Ele chorando, soluçar, Jéssica. Eu falei, o que esse homem tem? Eu falei para ele, o que está acontecendo? Ele falou, apóstolo, a armadura é real. Eu falei, eu sei disso. Ele falou, mas como é que você sabe? Ele falou, apóstolo, é que eu estou vendo aqui nas suas costas. Eu falei, mas como que é? Ele falou, apóstolo, nas suas costas ela é toda dourada e ela tem umas divisas brancas do lado. É uma armadura. A partir desse dia, esse homem virou um fã de batalha espiritual. Amém? Deus abriu, é aquele texto que a Jéssica leu. Deus abriu os olhos do menino para ele ver. Amém? Então, tem uma coisa que a gente tem que entender: o mundo espiritual, ele está aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio, sem nenhum orgulho, nem nenhuma falsa modéstia, nem tentando ser a última Coca-Cola, nada disso. Eu quero só te ajudar a entender. Eu nasci com o olho espiritual, e para mim não foi bom. E quando eu aceitei Jesus, eu falei, agora esse negócio vai parar. Só que não parou, abriu outro. Antes eu via só demônio, hoje eu vejo anjos e demônios. Eu vejo o mundo espiritual o tempo inteiro. E por que eu entendo? Porque isso para quê? Para ajudar as pessoas. Um dia eu estava no culto e o tempo inteiro uma menina estava assim, o demônio em pé do lado dela, com as mãos na cabeça dela. E Deus revelou para mim que não estava nela, estava na mãe. Sabia disso? Que o inimigo ele trabalha na hereditariedade. E ele estava na mãe, só que da mãe ele afetava a menina. Mas era para orar pela mãe, pela menina primeiro. E Pedro, um culto tremendo, e ele lá do lado da menina, com a mão na cabeça da menina. E olhando para mim o tempo todo. E eu esperando a ordem do general, que eu já tinha aprendido minha lição. E aí quando acabou a pregação, que eu fui pregador, Deus falou comigo, agora
agora você vai orar por libertação. Aí eu cheguei na menina, e o demônio pé do lado dela com a mão na cabeça dela. Eu falei, eu falando com o demônio, ela achando que eu estava falando com ela. Eu comecei a falar para ela, eu falei, só eu sei que você está querendo colocar a loucura dela, e ela já está meio louca, ela já está tomando psicotrópico, e a mãe da menina começou a chorar. Eu falei, ela já tentou se matar, você está querendo fazer ela se matar, e todo mundo assim, eu falando, a menina sentada, eu falando nesse nível aqui, olhando direto no olho do espírito maligno, amém? E que era o espírito da morte, e ela pegou, e daí a pouco eu coloquei a mão na cabeça dela, ela berrou, entendeu? Tortou, o demônio já perdeu a legalidade com ela, e aí Deus falou comigo, agora você vai orar pela mãe. Aí eu chamei a mãe dela e falei assim, ó, sua filha manifestou, mas quem é o ninho do inimigo é você, então eu vou ter que orar por você. E aí eu comecei a orar por ela, coloquei a mão na cabeça dela, ela manifestou. E ali nós descobrimos uma legalidade, uma hereditariedade, o inimigo tinha direito de estar naquela família. Por quê? Porque a mãe tinha sido abusada, amém? E a filha tinha sido abusada, porque o inimigo trabalha, ele não muda, trabalha da mesma maneira. Então, são várias experiências, e quando nós olhamos aqui, o texto que nós lemos, e o dia de hoje, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando exatamente sobre isso, aquilo que a igreja não quer acreditar, amém? Tem gente que fala para mim assim, o inimigo não entra na igreja, eu falo, então a igreja é melhor que o céu, porque ele entra no céu, quer dizer que a igreja é melhor que o céu? Não é, se ele entra no céu, ele entrou no céu ou não entrou? Ele não foi lá para acusar Jó? Ele suporta a glória de Deus. Agora, uma das coisas que a gente tem que entender é que isso não deve ser uma condição, ele não deve achar guarida, ele não deve se achar confortável, nem na igreja física e nem na igreja que somos nós, nem na nossa casa, nem nas 6 áreas da nossa vida, amém? Agora, qual que é o problema? O problema é que se você for olhar a Bíblia vai falar o seguinte, a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, ele fala da batalha espiritual, ele fala que a nossa luta não é nessa área, ela não é nesse âmbito, amém? A nossa luta não é aqui, então a gente vai entender que a nossa luta é espiritual, e lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar algo muito interessante, que quem não é espiritual não entende as coisas espirituais. Então por que tem gente que não consegue entrar no mundo espírito, mesmo estando na igreja? Porque ela não é espiritual. Tem crente carnal, gente, tem ou não tem? Tem. O que é um crente carnal? É um crente superficial, é um crente que não mergulha. Então, como que ele vai entender de coisas espirituais se ele não entende nem das materiais? Porque você tem que comparar coisas espirituais com coisas espirituais, amém? Então, existe algo muito interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala do lugar da batalha, ele fala quem é o exército do inimigo, ele fala sobre a armadura que nós devemos usar, e lá em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia, ou da nossa batalha, isso é interessante, eu tive que entender, Pedro, e aprender isso, missionário Sibira, para eu crescer como guerreiro do Senhor, como libertador. 2 Coríntios 10:4 diz o seguinte, porque a nossa milícia ela não é com armas carnais, logo ela é com armas espirituais, amém? Então ele diz lá o seguinte, que essas armas espirituais, elas são capazes de destruir todo o sofisma do inimigo, levando cativo, amém? Todo pensamento que se rebela contra Deus. Então, uma das atitudes do inimigo, qual é? Se você parar para perguntar para mim, apóstolo, onde é o maior campo de batalha que o diabo me ataca? Qual é o lugar? Na mente, amém? Tem até um livro que eu li muito interessante, chamado Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, e ele é a mente, o problema é a mente. O inimigo derrota, ele luta, ele te ataca na mente. E o problema é o seguinte, se você não tiver o capacete da salvação, você está perdido. Agora, só que para pensar, a armadura tem, o capacete da salvação
couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade e as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Tem uma coisa que a igreja, e eu procuro tirar isso da minha vida, diante do Deus vivo, eu procuro tirar isso da minha vida, todo dia, até mesmo porque o que eu vou falar, João 8,44 fala quem é o Pai. Então, o cinto da verdade, você já parou para pensar que você não pode entrar numa batalha contra o diabo com a mentira? Por quê? Porque João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E quem falou que o diabo era o pai da mentira? Jesus. Então é incontestável. A única coisa que o diabo tem a paternidade bíblica reconhecida é a mentira. Então, no momento que eu estou numa batalha espiritual, e eu como crente, vocês lembram que tudo que eu faço, eu estou numa batalha espiritual, seja em menor ou maior nível, maior grau. Então, no momento que eu entendo que eu estou numa batalha espiritual, se eu sou um soldado de Cristo, e eu visto a armadura de Deus, e eu uso o cinto da verdade, se eu mentir, eu vou estar usando o cinto da verdade? E aí, eu me torno o quê? Filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. E aí, depois disso, eu vou poder enfrentar o inferno? Não vou. Então eu tenho que entender que o negócio é sério. Deixa eu falar um negócio para vocês. Há algum tempo atrás, eu fiz o Ágape com a Neuza Tioca, a doutora Neuza, e eu fiz o Leão de Judá em Belo Horizonte. Eu fazia ponte aérea aqui para ir para Belo Horizonte todo mês para fazer seminário. E, inclusive, o apóstolo de lá, ela tinha muito a ver comigo, uma história muito parecida. Veio também, ele era baiano, veio da Macumba, veio das trevas. E uma das coisas que nós entendemos, o inimigo derrota a igreja, pelo menos assim temporariamente, a igreja é vencedora, mas muitas vezes nós como cristãos, inclusive líderes, a gente é derrotado pelo inimigo numa determinada área, em um determinado tempo, porque nós tiramos o cinto da verdade. E aí você vai falar assim, apóstolo, mas se você tira o cinto da verdade, como que o inimigo vai te atacar? Porque você ainda tem o capacete da salvação, o cinto, o escudo da fé, a espada do Espírito e a couraça da justiça e as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Só que você tem que entender o seguinte, o apóstolo Paulo ele se inspirou na armadura com um soldado romano. A armadura que o apóstolo Paulo descreve aqui, ela foi inspirada na indumentária bélica dos soldados do exército romano. E tem uma coisa que eu fui pesquisar e eu descobri. O soldado romano, toda a armadura dele, a parte da couraça da justiça, ela é segura, ela é fixada pelo cinto da verdade. Quando nós, como soldados de Cristo, perdemos o cinto da verdade, em seguida cai junto a couraça, né? E deixa eu te falar um negócio, a couraça da justiça protege o quê? Pulmões e coração. Então, o que o inimigo vai fazer? Você não vai conseguir com o escudo. O inimigo vai conseguir te atacar. E sabe por onde é que ele vai furar teu coração? Pelas suas costas, porque o inimigo é traiçoeiro. Então, no momento que nós, como soldados de Cristo, perdemos o cinto da verdade, a gente não pode mais entrar na luta, porque a gente vai morrer. E aí você me pergunta, posso morrer como? Espiritualmente. Por isso que tem muito crente morto espiritualmente. Ainda não está morto fisicamente, mas está morto espiritualmente. Amém? E uma das coisas que eu tenho que entender, eu e você, nós temos que entender, o inimigo ele é territorialista. Ele é territorialista, ele trabalha em territórios. Ele trabalha, ele escolhe lugares. O inimigo, ele usa as pessoas que não têm Cristo contra nós. Muitas vezes os que estão próximos de nós. Porque quem está longe não vai conseguir usar, ele usa quem está próximo. Então nós temos que entender e nós temos que, de novo, missionário em seguida, entender Efésios, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Vocês lembram aqui que eu cresci ouvindo minha mãe acabar comigo, mas Deus me deu graça para refutar. Mas eu não vou te falar que isso não mexeu comigo, mexeu. Só que depois que eu vim para Jesus, eu fui curado. Nunca odiei, sempre amei. Deus é testemunha. Mas aquilo que ela falava, de uma forma me afligia. Só que eu estou falando isso para você entender o seguinte: às vezes
alguém vai virar para você e vai falar uma palavra negativa. Se você tiver com a sua audição espiritual, o seu olfato espiritual aguçado, você vai sentir cheiro de enxofre. Amém? A pessoa vai chegar, nunca que alguém inspirado pelo Espírito Santo, alguém que está cheio do Espírito Santo, vai chegar para te jogar para baixo, meu querido. A pessoa que vai ser usada, quando o diabo chega lá e manipula a pessoa, coloca e enche o coração da pessoa contra você, e o inimigo sabe que não existe nada mais poderoso que uma ideia, e ideia plantada com palavra, e ele vai chegar no seu ouvido, e para chegar no seu ouvido tem que ser alguém próximo. Então quem ele vai usar? Você lembra o que a mulher de Jó falou para ele? Você ainda mantém a sinceridade com esse seu Deus? Ele, olha, acabou com você, você perdeu tudo. Por que você não amaldiçoa e morre? A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que a mulher de Jó estava sendo manipulada pelo cramunhão, pelo sujo. Tenho certeza disso, que ela não falou aquilo dela mesma. Você lembra de Pedro? Pedro uma hora Deus revela que Jesus é o Cristo. Daí em seguida Jesus fala assim: eu tenho que ir para a cruz, porque a cruz é o alvo de Cristo. Nós como exército temos um alvo. Pedro fala: não, você não vai não. Mas quem estava falando? Quando Jesus, como tinha a visão espiritual, mesmo com o corpo humano, ele tinha a visão espiritual aberta. Quem foi que ele viu atrás de Pedro? Isso acontece comigo com você. Amém? Sabe, deixa eu falar um negócio para você, para a gente ir para o grosso. Tenha cuidado com quem te elogia muito, e tenha cuidado com quem te joga muito para baixo. Os dois extremos são diabólicos. O verdadeiro amigo usado por Deus para te abençoar é aquele que te fala na lata aquilo que você precisa ouvir. Esse é seu amigo. E se for falando da igreja, que somos nós que congregamos, a sinceridade ela é divina. A pessoa que te ama, ela vai falar para você o que você tem que ouvir. Ela não vai ficar te bajulando. Amém? Então, mas tenha cuidado também quando a pessoa falar para você que você não vai conseguir. Você tem que analisar. Está querendo matar a sua fé. Está querendo roubar o seu sonho, pisar no seu sonho. Está querendo te fazer parar. Então não é Deus. Porque Deus quer que você prossiga. Amém ou amém? Agora tem uma coisa interessante. Nessa batalha espiritual, Deus nos deu muitas armas. Lá em Lucas 10:19, Jesus, ele declara, ele fala conosco: eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus está falando ali de inseto? Não, está falando de demônios. Serpentes e escorpiões. E toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. Então, como é que eu piso? Usando as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, usando a palavra. Eu vou usar a palavra para pisar no inimigo. Amém? Então, lá em Isaías 10:27, se você já leu, Isaías 10:27 diz assim: ó, e acontecerá naquele dia que a unção quebrará o jugo e despedaçará todo o grilhão. E se você for buscar lá, o que Deus está ensinando para a gente? Que existe uma forma da gente sair das garras do inimigo, da gente acabar com o jugo do inimigo sobre a vida de alguém, é com a unção. Amém ou não amém? A unção. Agora, a pergunta que a gente se faz é: que unção é essa? A unção que desce do céu, a unção que vem de Deus, legítima, a unção, a autoridade. O que é unção? Unção é uma capacitação. Unção é uma credencial. Vocês lembram lá quando os 7 filhos do pastor Servas, lá em Atos, eles chegaram para o garoto, Jéssica, que estava endemoniado, e falou assim: ó, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. E os demônios falaram na boca do rapaz: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. A quem são vocês? E eles eram filhos do sacerdote, só que eles não tinham o quê? Credencial. Por isso que é importante a mentoria, a liberação. Eu não posso pegar o óleo e falar assim: eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou reverendo, eu sou serafim, não posso, porque você tem que ser liberado por alguém. Senão o mundo espiritual não te respeita. Sabia que o diabo, ele não respeita quem entra pela janela, embora ele seja diabo. O diabo, se tem alguém que conhece, que entende de princípios espirituais,
É o diabo. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. A gente precisa entender e usar as armas espirituais. A gente precisa entender, vocês não podem estar juntos, porque eu começo a confundir. A gente precisa entender, e para entender a gente precisa ir para a Bíblia. Porque na Bíblia a gente vai encontrar um monte de batalha espiritual. O profeta Elias batalhou contra os profetas de Baal. Eu quero dizer um negócio para você, eram 850. Era 450 homens e 400 mulheres. Porque as mulheres eram sacerdotisas que as eram. Amém? O profeta Elias lutou e venceu. O Davi tem uma batalha espiritual contra Golias. Amém? Davi tem uma batalha espiritual contra Golias. O apóstolo Paulo teve várias. Jesus, você sabe onde Jesus travou a maior batalha espiritual dele? No Getsemane. E qual foi a batalha espiritual? O mundo espiritual queria que ele desistisse, mas ele não desistiu. Amém? Então, deixa eu falar algo para você interessante. Eu estava em casa hoje e eu falando com Deus dentro de mim, e eu falando da igreja. Eu amo a igreja do Senhor. Não é aqui não, a igreja não é aqui, a igreja é em todo lugar. Eu falando para o Senhor, e Deus me trouxe o inimigo, Jéssica, tentando me humilhar, falando que a gente vai crescer, que a gente é uma igrejinha, e eu ali, essas coisas não. Mas eu comecei a falar com Deus, e aí, sabe que visão que Deus me deu? Da manjedoura. Aí você vai falar, mas da manjedoura foi. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Falou comigo lá na sala de casa? Me mostrou num telão melhor que qualquer TV que você pode pensar em comprar. Me mostrou a manjedoura e falou comigo assim: o príncipe de tudo começou ali. Nessa mesma hora o inimigo ora. Então a gente tem que lembrar, a gente tem que entender que o mundo espiritual ele trabalha de uma forma que nós não vamos entender se a gente não der ouvidos à voz do Senhor. Amém? Ele trabalha com engrenagens, com catraca. E tem uma coisa que eu não posso terminar essa mensagem sem falar. A minha vida influencia na sua vida. A sua vida influencia na minha vida. A nossa vida influencia a vida da igreja do mundo inteiro. Amém? Não tem uma teoria aqui que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não lembro bem, né? E depois a Miss Debs fica me torturando, né? Ela vai no YouTube lá, vem me torturar. Então eu não vou entrar em detalhes, mas eu já tinha ouvido falar sobre essa teoria há muitos anos. A teoria do caos. Se uma borboleta bater as asas do outro lado do planeta, ela causa um furacão aqui. Bem? Tá certo, Miss Debs? Então, o detalhe é. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda. No mundo espiritual, alguém já jogou pedra em lagoa? Um lago? Você joga, o que acontece? Abre um monte de ondas. Depois as ondas, elas voltam. Isso é o mundo espiritual. Tudo que você faz é igual aquilo. Você vai fazer, mas depois volta. E volta com força. Então, no mundo espiritual, a gente tem que entender que o mundo espiritual, tudo aquilo que a gente lança no mundo espiritual vai voltar para a gente. E a gente tem que entender, se eu estou lutando por alguém, Deus mandou, amém, Pedro? Deus mandou eu orar, Deus mandou eu lutar, Deus mandou eu guerrear, Deus mandou eu ir para cima. Só que eu tenho que entender que eu não devo encarar diretamente a pessoa, a situação. Vou contar um testemunho para vocês para a gente terminar. E esse testemunho, ele é um testemunho assim, verídico. Assim, é verdadeiro, é muito forte. Deus falou para um missionário, Pedro, falou para ele assim: ó, vai para tal cidade do Nordeste, eu quero que você vai ficar lá e eu vou te dar uma igreja, eu vou lotar a igreja, eu vou enviar muitas almas para você. E ele foi para essa tal cidade do Nordeste e ele começou a pregar, e nenhuma alma se convertia. E até que um dia ele chegou para Deus e falou assim: Deus,
eu estou pregando, e nenhuma alma se converte. Será que eu me enganei? Aí Deus falou, não. Será que o Senhor não me mandou para cá? Deus falou para ele, Senhor, eu mandei. Aí ele falou, então por que a igreja não está indo? Ele falou, porque você está lutando na região errada. Aí ele pegou e falou assim, o que eu tenho que fazer? Porque você tem que, se você lembrar de Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que existem poderes espirituais da maldade que habitam nas regiões. É aqui, amém? Ele virou para Deus e falou, então o que eu vou fazer? Deus falou assim, pega todo dia a sua Bíblia, vai lá na praça da cidade onde fica aquela imagem enorme, e você vai ajoelhar diante dela e vai orar todos os dias durante um ano. Depois de um ano, eu vou te falar o que fazer. E ele vestiu o terno dele, pegava a Bíblia, chegava na frente daquela imagem lá, enorme, ajoelhava e orava, do jeito que Deus mandava, repreendia. E todo mundo da cidade começou a falar, tá vendo? O pastorzinho não aguentou, teve que se converter, agora vai seguir igual nós, vai ser da nossa religião. Amém? E ele orava todo dia lá, durante um ano, 12 meses, todo dia sem faltar. Ajoelhava lá e todo mundo feliz na cidade. Vencemos. Só que depois de um ano, Pedro, ele foi, o apóstolo Ruth, Deus falou para ele assim, chegou aos 12 meses, ele falou, e agora? Deus falou, corre para a igreja e abre todas as portas. Ele foi, correu para a igreja, sentou lá na frente do altar, abriu todas as portas e ficou esperando. Nada aconteceu. Só que chegou uma hora que ele começou a ouvir um barulho de pegada, de pisada. Um monte de gente. Pastor, a gente quer aceitar Jesus. Pastor, a igreja lotou, encheu. Um monte de gente veio para a igreja dele para aceitar Jesus. E aí, se você me perguntar qual é, porque a gente aprende isso em batalha espiritual. Se você me perguntar qual é a moral, essa cidade tinha uma imagem. Essa imagem tinha demônios dentro dela que governavam aquela cidade. Principado. Governava aquela cidade. E aí, se você me perguntar o que o Cristo Redentor é no mundo? Uma maldição. Sabe quem mora no Cristo Redentor? Você quer mesmo saber? Leviatã. Você sabe qual é o outro nome de Leviatã? Iemanjá. Você sabe qual é o outro nome de Iemanjá? Um outro nome muito comum é o que vão comemorar agora dia 12. É a mesma pessoa. Só muda de roupa. É a mesma pessoa. E o que aconteceu? Ele ficou um ano em jejum e oração, repreendendo os demônios que estavam habitando aquela imagem, que dominava aquele povo. Depois de 12 meses, os demônios perderam a guerra, tiveram que sair. E depois disso, o que aconteceu? As pessoas não estavam presas nesse plano, as pessoas estavam presas nesse plano. O que Deus deu para ele? A estratégia de lutar e vencer. Quando ele foi lá e amarrou os demônios, ele repreendeu o principado que governava, o demônio que governava aquela cidade. O que aconteceu? As pessoas que estavam presas em cadeias espirituais, que é o que diz lá em Isaías 10, 27, que a unção quebra o jugo e despedaça o olhão. Na medida que nós oramos, jejuamos, que nós buscamos como igreja, vai descer a unção dos céus. Então, muitas vezes, aquela pessoa que você tentou evangelizar, que você falou lindamente de Cristo, ela nunca quis te ouvir. Por que ela nunca quis te ouvir? Porque ela não está lá. Uau! Amém? Não é porque ela está te esnobando, não. Por que ela não te ouve? Porque ela não está. Ela está presa em regiões celestiais. Não adianta. Nada que você fizer vai adiantar, vai resolver. Ela está presa, ela está algemada, ela está em outro lugar. Então, quando você luta com armas espirituais, você vai libertar essa pessoa. Amém? Você vai libertar essa pessoa. Então, uma das coisas que eu tenho que entender: quanto mais a pessoa viveu nas trevas, mais comprometimento ela tem, mais presa ela está. Então, mais nós temos que lutar. E tem um detalhe: nós temos a hereditariedade. Se você for crente, batizado, lavado, comprado no sangue do Cordeiro, você precisa passar por cura e libertação. Porque, deixa eu falar um negócio para você. Eu disse isso no início da pregação, eu vou falar de novo. O mundo espiritual não esquece. O mundo espiritual, se você deu brecha,
ele vai vir para cima. Então, enquanto você não pagar a fatura, e aí tem os religiosos dizem o seguinte: apóstolo, Jesus consumou tudo na cruz. É verdade. Só que o que Jesus fez, você sabe o que a cruz é? A chave que nos liberta. Amém? Só que ela tem que ser usada. Tem muita gente que está na igreja, e eu gosto de contar aquela historinha. Apóstolo, lá em casa quem pisa na cabeça do diabo sou eu. Um mês depois, ou quase 2 meses, apóstolo, meu marido é beberrão e sai com mulheres, meu filho está nas drogas e a minha filha está na prostituição. Quem está pisando na cabeça de quem? Então eu tenho que entender, como lutar a batalha espiritual. Amém? Eu tenho que entender, eu tenho que entender como quebrar os laços da legalidade com a minha família. Tem uma oração na batalha espiritual que a gente faz, que a gente fala assim: Senhor, passa o teu sangue entre essa pessoa e os seus descendentes, os seus antepassados. Sabe o que é? Quando você passa por uma sessão de cura espiritual, bíblica, né? Você sabe o que acontece? Você é desligado da hereditariedade com a sua família. Amém? A Miss Deb foi desligada, ela não é mais parte espiritual da família dela, do outro lado, porque a hereditariedade é como o umbigo. Tudo que, quando o bebê é ligado à mãe pelo umbigo, tudo que a mãe come, então a hereditariedade é um cordão umbilical. Enquanto você não cortar, se a outra pessoa não quer Jesus, e outra, geralmente a gente ora até a 4ª geração, porque é onde o inimigo atua. Amém? Se você não cortar o umbigo, a outra pessoa não quer, mas você está ligado a ela, mesmo sendo crente. Se você não cortar a hereditariedade, não cortar o cordão umbilical, o mal vai sempre chegar até a sua vida. Amém? Vamos nos pôr de pé? Cheguei numa casa uma vez, a filha tinha câncer de útero, a mãe tinha câncer de útero, a avó tinha câncer de útero e a bisavó morreu de câncer de útero. Aí você me pergunta, é coincidência? É hereditariedade, mas eu não podia falar isso quando eu era assembleano, batista muito menos, porque lá não se acredita nisso. Mas uma das coisas que eu entendo é o seguinte, que eu vou falar para você colocar no seu coração: a gente não é uma igreja que tem que ficar sentando e levantando, a gente é um exército. E quando Deus traz esclarecimento para você, eu vou até usar um termo aqui secular. Vocês já assistiram Matrix? A igreja é daquele jeito, tem gente que está plugado, está vivendo, está sonhando, não está liberto, mesmo estando dentro da igreja. Tem que chegar alguém lá para desplugar ele. A Matrix ela é algo assim, é tremendo aquilo lá, porque aquilo eu assistindo, eu falo, meu Deus, a pessoa que escreveu esse filme entende batalha espiritual, não pode, tem condição. Então, quem é que Deus vai usar para libertar quem está plugado? Eu e você. Só que você um dia estava plugado e você foi liberto. Ou quem sabe você ainda está plugado. Como é que você vai saber se você está plugado? Se você ainda tem um cordão umbilical com a hereditariedade? Com a sua luta para alcançar uma profundidade com Deus e não conseguir. Com coisas que vão e voltam na sua vida, cíclica. Você não consegue se libertar, aqueles pensamentos que vão e vêm, e não são pensamentos bons, pensamentos que vão e vêm, fica aquela coisa cíclica, aquela coisa que vai e volta, você não consegue alcançar a sua plenitude. Quando você cortar o cordão umbilical da hereditariedade, quando você realmente se desplugar da matrix espiritual, aí você vai ver o que vai acontecer. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ver o mundo espiritual de olho aberto, e aí você vai ver o quanto é feio. E aí você vai olhar até dentro da igreja. Você sabia que eu já cheguei à igreja que eu coloquei a mão em 40 obreiros e todo mundo quer processo? Todo mundo endemoniado. E aí eu fui conversar com o pastor, fui perguntar, ele falou, não, porque o povo aqui tem um hábito, antes de vir para a igreja, todo mundo toma pasta na casinha lá em cima. Amém?
Amém? Ele tem que, olha para o irmão do seu lado e fala assim: eu hoje estou sendo instruído para quebrar toda hereditariedade e ajudar as pessoas a se libertar. Amém? Deixa eu vou fazer uma oração para você aqui. Não é a oração final, é o apóstolo que vai fazer, a missionária Débora vai dar a bênção e tal. Eu quero fazer uma oração aqui para nós. Amém? Soberano Deus, Santíssimo Eterno Pai, eu ministrei a tua palavra. Meu Deus, eu fui correto, sincero, falei tudo que o Senhor falou no meu ouvido para o teu povo. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou. Eu peço ao Senhor que se cumpra na vida do teu povo, Pai, na minha também, a cada dia, aquilo que o Senhor usou o teu servo Eliseu para fazer conosco. Abra, Senhor, os olhos da tua igreja, que eles possam ver o mundo espiritual. Meu Deus, que o Senhor possa mostrar para eles onde é que precisa ser quebrado a hereditariedade, onde é que precisa ser feita renúncia, em nome de Jesus. Meu Deus,